Se você está inquieto, esta oração te dará paz e um sono profundo. Você já sentiu aquele aperto no peito quando a noite cai e tudo parece mais silencioso, mas dentro de você tudo grita. Já aconteceu de você deitar com o corpo cansado, mas com a alma ainda em guerra? E se eu te dissesse que existe um lugar onde você pode descansar de verdade, não apenas fechar os olhos, mas entregar a alma, e que esse lugar é nos braços de Jesus? E se eu te dissesse que há um cuidado silencioso, uma vigilância celestial que não dorme e que está disponível para você hoje, que mesmo quando tudo escurece ao seu redor, existe uma luz que permanece acesa no céu, e ela se chama esperança. Jesus não apenas vê suas lágrimas na calada da noite, ele recolhe cada uma como quem guarda joias preciosas. E nesta noite ele quer cuidar de você, sim, cuidar, porque há um segredo que poucos conhecem. O verdadeiro descanso não vem de um travesseiro macio ou de um quarto escuro. Vem de uma entrega completa nas mãos do único que pode acalmar tempestades externas e internas. O nome dele é Jesus. Neste vídeo, nós vamos juntos atravessar uma jornada espiritual que pode transformar sua noite e, mais que isso, sua vida. Ao longo dos próximos minutos, você não apenas ouvirá uma oração, você será envolvido por uma presença. E se você ouvir com fé até o fim, pode ter certeza algo mudará dentro de você. A maioria das pessoas vai dormir esta noite apenas tentando esquecer a dor. Mas você está aqui porque o Espírito Santo está tentando te lembrar de algo. Jesus ainda cuida dos que o buscam. Ele ainda abre caminhos. Ele ainda consola. Ele ainda guarda. E o que você vai ouvir aqui hoje não é apenas uma palavra, é um chamado para descansar nele. Você sente isso? Essa leveza que começa a se formar aí dentro. Isso é o começo do cuidado. E neste vídeo, você vai entender o poder da oração noturna. Vai descobrir como as Escrituras nos mostram que grandes livramentos acontecem enquanto o homem dorme, mas Deus trabalha. Vai perceber como confiar em Jesus antes de fechar os olhos pode abrir portas invisíveis no mundo espiritual. Vai sentir como o Espírito Santo pode transformar um simples boa noite em uma verdadeira declaração de fé. Porque Jesus não é apenas o Deus do dia, ele também é o guardião da noite. E se você entregar esta noite a ele, prepare-se, pois anjos podem ser enviados, corações podem ser restaurados e milagres podem começar enquanto você descansa. Talvez você chegou aqui cansado, sobrecarregado com pensamentos pesados, medos do amanhã, feridas do passado, mas essa noite não será mais uma noite qualquer. Deus te trouxe até aqui para ouvir essa mensagem. Ele viu suas lágrimas. Ele conhece os conflitos que você não consegue explicar para ninguém. E ele está dizendo agora: filho, filha, deixa eu cuidar de você. Mas para isso você precisa parar, respirar fundo e escolher confiar. Você precisa declarar agora com fé: Jesus, eu te entrego minha noite. Cuida de mim. Escreva essa frase nos comentários como uma declaração de fé. Isso não é apenas uma frase, é um compromisso com o céu. E aproveita, deixa o seu like também, porque quando você faz isso, o próprio YouTube entende que esta mensagem é importante e começa a mostrar para mais pessoas que estão perdidas, precisando ouvir exatamente isso. Você ajuda a espalhar a palavra de Deus com um simples clique. Se você já comentou e deixou o like, parabéns. Você é parte de algo maior. Você está ajudando a construir uma rede de fé que alcança quem não tem igreja, quem está sozinho, quem clama em silêncio por uma resposta. E aproveita também e se inscreve no canal. Sim, inscreva-se agora mesmo, porque olha, tem muita gente que depende desse conteúdo como apoio espiritual. Muita gente que não tem acesso à comunhão e encontra aqui um refúgio, um altar de palavras vivas. Sua inscrição mantém essa chama acesa. Sempre antes de começar o nosso estudo e oração, eu te peço que comente a frase paz em Cristo. Esse pequeno gesto tem grande valor. Ele representa unidade, representa que estamos juntos nessa jornada mesmo distantes.
Representa que você está disposto a deixar Jesus cuidar de você esta noite. E saiba, a penúltima mensagem que você vai ouvir neste vídeo pode conter a chave que vai destravar uma bênção na sua vida. Sim, a penúltima. E você só vai entender se ficar comigo até o fim. A Bíblia está cheia de noites que começaram em angústia, mas terminaram em milagres, cheias de homens e mulheres que pensaram que era o fim, mas era só o começo. Noites em que o céu se movimentou enquanto a terra dormia. E nesta noite o mesmo pode acontecer com você. Portanto, prepare seu coração, desliga as distrações, respira fundo, deixa a luz do Espírito invadir este momento, porque agora vamos começar, e Jesus vai cuidar de você. O sono de Jesus no barco durante a tempestade. Imagine um cenário. O mar está revolto, os ventos são ferozes, as ondas se levantam como muralhas de água, ameaçando virar a embarcação a qualquer momento. Dentro daquele barco, um grupo de homens pescadores experientes está desesperado, gritando, tentando controlar o incontrolável. E no meio de tudo isso, Jesus está dormindo. Sim, dormindo. Essa passagem registrada em Marcos 4:35-41 é uma das mais poderosas demonstrações de como Jesus lida com o caos. Enquanto os discípulos, tomados pelo medo, viam a tempestade como um presságio de morte, Jesus via como uma oportunidade de revelar sua autoridade e paz. O sono de Jesus em meio à tempestade não era um descuido, mas uma declaração silenciosa: Eu sou o Senhor, até do vento e do mar. Quantas vezes em nossas próprias noites as tempestades não se levantam assim? Ansiedades, problemas familiares, dívidas, doenças, incertezas. Nosso coração se agita, nosso pensamento não para, e o medo nos convence de que vamos afundar. E é justamente nesse momento que precisamos lembrar: Jesus está no barco. Sabe, há algo profundo nesse detalhe. Jesus não ficou em terra firme mandando bênçãos à distância. Ele entrou no barco. Ele decidiu atravessar aquele mar com os discípulos. Isso nos mostra que Jesus entra conosco nas nossas travessias. Ele não é um espectador do seu sofrimento. Ele está presente mesmo quando parece estar dormindo. E por que ele dormia? Porque quem tem o controle do mar não teme a tempestade. Jesus sabia que nenhuma onda, por mais alta que fosse, poderia afundar um barco onde a promessa de Deus estava viva. Agora pense na sua vida. Quantas vezes você já questionou o silêncio de Deus? Já pensou: Senhor, não estás vendo que eu estou afundando? Foi exatamente essa a pergunta dos discípulos. Mestre, não te importas que pereçamos? E a resposta de Jesus foi mais do que palavras. Ele se levantou, olhou para a tempestade e ordenou: Acalma-te, vento, cala-te, mar, e houve grande bonança. Talvez você esteja entrando nesta noite com uma tempestade no coração, mas Jesus também está no seu barco, e Ele está pronto para acalmar tudo, por dentro e por fora. Sabe o que isso nos ensina sobre oração noturna? Que mesmo quando parece que o céu está em silêncio, Deus está trabalhando. Que mesmo quando tudo parece sem controle, há um Salvador no barco. A oração que você faz antes de dormir não é um ritual, é um chamado de fé, uma entrega da tempestade a quem pode acalmar o mar. Não durma com o coração carregado. Entregue e diga: Jesus, eu sei que estás comigo. Mesmo que pareça que tudo vai afundar, eu confio que estás no controle. Esse tipo de fé transforma a maneira como você encara a noite, porque você não está sozinho no escuro. Você está navegando com Jesus. E mais, quando ele se levanta, tudo se cala. Quando ele age, não sobra vento. Quando ele fala, até o caos obedece. Antes de continuar, pare por um momento e comente a frase: Jesus está no meu barco. Escreva isso como um ato de fé, como quem diz: mesmo que eu esteja em meio à tempestade, eu creio que Ele está comigo. E se você ainda não deixou o seu like, faça isso agora, porque quando você interage com este vídeo, você ajuda a palavra de Jesus a alcançar outras pessoas,
que estão no meio de suas próprias tempestades. Você se torna parte do ministério do cuidado. Você semeia fé. Jesus não impediu a tempestade. Ele a acalmou. Isso significa que nem sempre ele vai tirar os problemas imediatamente, mas ele vai trazer paz para enfrentá-los. Paz suficiente para você dormir, paz suficiente para você descansar enquanto ele age. E quando amanhã chegar, você verá que não afundou, que sobreviveu, que venceu porque Jesus estava lá e ainda está. Se você sentiu paz ao ouvir isso, se prepare, porque no próximo bloco vamos mergulhar ainda mais fundo em como a palavra de Deus pode proteger seu sono e renovar suas forças. Em paz me deito e logo adormeço. Salmo 4:8. Em paz me deito e logo adormeço, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Essas palavras escritas por Davi, em meio à perseguição e ao caos, não são apenas poesia, são um grito de fé. Uma declaração profunda que atravessa os séculos e chega até você hoje como uma chave para o descanso da alma. Davi não escreveu isso em um momento de calmaria. Ele não estava em um palácio seguro com todos os inimigos derrotados e a vida resolvida. Pelo contrário, estava sendo perseguido, injustiçado, atacado por aqueles que outrora estavam ao seu lado. Era uma noite de incertezas, de riscos. E ainda assim ele declarou: em paz me deito, paz em meio à perseguição, sono em meio ao caos. Isso nos ensina algo poderoso. O descanso não depende das circunstâncias, mas da confiança. Você pode estar cercado de problemas. O mundo pode estar desmoronando lá fora. Mas se você confiar em Jesus, há paz, há descanso. E mais do que isso, há segurança. Só Tu me fazes repousar seguro. Essa segurança não é apenas emocional. É espiritual. É o cuidado do Pai envolvendo o quarto, a mente e o coração de quem decide confiar. Quantas vezes deitamos sem paz, rolamos de um lado para o outro tentando encontrar uma posição, como se o travesseiro pudesse resolver um problema da alma, mas não é o travesseiro que acalma o espírito, é a presença de Jesus. É Ele quem embala os corações cansados, é Ele quem visita os pensamentos confusos com uma brisa suave de esperança. É Ele quem guarda os sonhos de quem o busca. A oração noturna é uma declaração de fé que diz: Senhor, o mundo pode esperar meus medos, podem esperar meus planos, podem esperar. Agora é hora de descansar em Ti. Você já percebeu como a noite tende a intensificar tudo? As dores ficam maiores, os medos parecem mais próximos, o silêncio do mundo revela os barulhos da alma. Mas é exatamente nesse silêncio que Jesus fala mais alto. Quando você ora antes de dormir, quando você recita um versículo como este, você está dizendo para o mundo espiritual: aqui nesta casa, nesta mente, nesta cama, reina a paz de Cristo. Você está convidando o Espírito Santo a ocupar seu quarto como um refúgio. Está cercando seus pensamentos com a verdade da palavra. Está blindando sua alma contra ataques invisíveis. E se você fizer isso todas as noites, verá como o seu sono muda, como seus sonhos mudam, como você acorda diferente. Paz não é ausência de problemas. Paz é a presença de Jesus mesmo em meio aos problemas. E veja a profundidade do que Davi disse: logo adormeço. Isso revela confiança imediata. Não é um sono ansioso que demora a chegar. É um sono entregue que vem rápido porque o coração está leve. Isso é possível sim quando você deita com a certeza de que está sendo guardado pelo céu. Jesus está dizendo para você agora: deixa comigo, feche os olhos, eu cuido de você. Talvez ninguém nunca te disse isso, talvez você sempre sentiu que precisava estar no controle, até mesmo quando dorme. Mas hoje você pode entregar tudo, porque o que você não consegue resolver acordado, Deus pode resolver enquanto você dorme. Antes de seguir para o próximo bloco, feche seus olhos por um instante e diga em voz baixa: Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Repita isso como uma verdade. Declare isso sobre sua casa, sobre seus filhos, sobre seu coração. Se você está sentindo essa paz começar a brotar aí dentro,
compartilhe com outros. Deixe o seu like e mostre ao YouTube que esta mensagem precisa alcançar muitos que estão em guerra silenciosa nesta noite. Você pode ser o canal de bênção na vida de alguém agora mesmo. E prepare-se, porque no próximo bloco você vai descobrir como Deus pode enviar proteção invisível enquanto você dorme, como ele fez com Daniel na cova dos leões. O anjo que protege Daniel na cova dos leões. Imagine a cena: um homem fiel acusado injustamente lançado em um lugar onde ninguém sobrevive. A cova dos leões, um símbolo de morte certa, um destino selado aos olhos humanos. Mas o que os homens não sabiam é que enquanto Daniel dormia entre feras, o céu estava acordado. No capítulo 6 do livro de Daniel, vemos um dos testemunhos mais impactantes sobre o cuidado de Deus durante a noite. Daniel foi jogado na cova por permanecer fiel à sua fé, por não abrir mão da oração mesmo sob ameaça. E o que mais nos impressiona nesse relato é que ele não lutou, ele não resistiu, ele confiou. A Bíblia não diz que Daniel passou a noite gritando desesperado tentando sair. Não. Ele passou a noite em silêncio, guardado por um anjo. Meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano. Daniel 6:22. E é aqui que começamos a entender algo muito profundo sobre o cuidado noturno de Deus. Às vezes você será lançado em situações das quais não pode sair sozinho. Às vezes, será colocado em ambientes hostis, rodeado por feras espirituais, inveja, ataques, maldições, armadilhas. Mas se você for fiel, se você confiar em Jesus, haverá um anjo com você na cova. Daniel não viu o anjo antes de entrar. O rei não viu o anjo. Os inimigos não viram o anjo, mas o anjo estava lá. Isso nos ensina que o cuidado de Deus muitas vezes é invisível, mas real. Durante a noite, enquanto dormimos, coisas acontecem no mundo espiritual. Muitas pessoas nem imaginam o quanto estão sendo guardadas, mas há uma guerra que não vemos. E se você é de Jesus, saiba, há anjos acampados ao seu redor. A oração noturna ativa essa proteção. Ela convida o céu para montar guarda ao seu redor. Talvez hoje você se sinta como Daniel, cercado por situações que parecem ameaçadoras, injustiçado, cansado de lutar. Mas a boa notícia é: você não está sozinho. Pode até não ouvir o rugido do leão se calando, mas o anjo de Deus já foi enviado. E enquanto você descansa, ele estará de pé ao seu lado. Isso nos mostra também que o sono justo não é passividade, é confiança. É dizer: Senhor, mesmo no escuro, mesmo sem saber como será amanhã, eu sei que tu estás aqui. Eu sei que há anjos ao meu redor. E olha que coisa linda: o rei, que havia sido manipulado a condenar Daniel, passou a noite em claro. A Bíblia diz que ele não dormiu, ou seja, o inocente dormiu com paz entre leões, e o poderoso perdeu o sono no palácio. Isso mostra que quem descansa em Deus dorme melhor do que quem confia nas riquezas ou no poder. Você não precisa mais temer a noite. Não precisa mais deitar esperando que algo ruim aconteça, porque quando Jesus cuida de você, até a cova vira lugar de milagre. Antes de continuarmos, comente a frase: o anjo do Senhor está comigo nesta noite. Declare isso como quem confia que há proteção invisível sendo liberada sobre sua vida. E se ainda não curtiu este vídeo, esse é o momento. Cada curtida faz com que esta mensagem chegue a mais vidas que precisam saber que não estão sozinhas. Você é parte dessa corrente de fé. Daniel saiu da cova sem feridas, porque o Senhor guardou cada parte do seu corpo e da sua alma. E você também vai passar por essa noite sem dano algum, porque enquanto você dorme, Jesus está de vigia. No próximo bloco vamos ver como Pedro foi libertado da prisão enquanto dormia. Uma lição poderosa sobre como Deus age até quando estamos em repouso. O livramento de Pedro na prisão enquanto dormia. Você consegue imaginar alguém preso, acorrentado, vigiado por soldados armados, e ainda assim, dormindo em paz? Pois é exatamente isso que a Bíblia nos mostra em Atos 12. O apóstolo Pedro estava encarcerado,
aguardando o julgamento que, aos olhos de todos, terminaria com sua morte. Herodes já havia mandado matar Tiago, e agora Pedro era o próximo. O povo queria sangue. A sentença parecia inevitável. A prisão era máxima. Tudo conspirava para o fim. Mas em meio a tudo isso, Pedro dormia. Isso mesmo, dormia. Essa cena é uma das mais impressionantes da Escritura. Um homem de Deus diante da morte acorrentado entre dois guardas, dormindo tão profundamente que quando o anjo do Senhor aparece, ele precisa ser tocado para acordar. A Bíblia diz que o anjo o feriu no lado para despertá-lo. Pedro estava entregue não a Herodes, mas à vontade de Deus. E aqui aprendemos algo crucial para nossa caminhada espiritual. Quem confia no Senhor dorme mesmo em prisões. Talvez você esteja vivendo uma prisão emocional. Talvez seus pensamentos sejam os soldados que te vigiam. Talvez as correntes sejam seus medos, seus traumas, suas culpas. E você se sinta preso, cercado, vigiado pelo passado, sufocado pelo presente, temeroso pelo futuro. Mas olha o que acontece com Pedro. Enquanto a igreja orava por ele, um anjo do Senhor entrou naquela prisão. Uma luz brilhou na cela, as correntes caíram de seus braços, e ele foi conduzido para fora livre, em plena noite. Você entende o que isso significa? Enquanto Pedro descansava, Deus trabalhava. Enquanto Pedro dormia, a igreja intercedia, e o céu se movia. Isso nos mostra que o sono para quem tem fé não é perda de tempo. É um espaço para que o poder de Deus opere sem obstáculos humanos. Quantas vezes você tenta resolver tudo com suas próprias mãos, tenta controlar o amanhã, consertar o que não está nas suas forças. Mas Jesus está te dizendo hoje: filho, filha, dorme, confia. Enquanto você repousa, eu me levanto por você. E veja, Pedro saiu da prisão como quem sonhava. A Bíblia diz que ele achava que era uma visão. Ele não conseguia acreditar no que estava acontecendo. O anjo precisou levá-lo pelas ruas, até que ele finalmente caiu em si e reconheceu: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou. Essa é a promessa para a sua noite. Se você confiar, se entregar, se repousar nos braços de Jesus, você vai acordar livre de prisões que te mantinham cativo. Correntes emocionais podem cair, portas trancadas podem se abrir, guardas espirituais que te vigiavam podem ser confundidos. Tudo pode mudar enquanto você descansa, porque Jesus cuida de você. E há mais um detalhe precioso: tudo isso aconteceu à noite, porque Deus não precisa do dia para operar milagres. O escuro nunca limitou a luz do céu. Agora pare por um momento e declare com fé: enquanto eu durmo, Deus trabalha por mim. Comente essa frase como um ato de fé. Compartilhe essa declaração com os céus. Ela é poderosa, ela é verdadeira. E se você ainda não curtiu este vídeo, clique agora em gostei. Isso não é só um gesto de apoio, é uma forma de espalhar esse evangelho, essa mensagem de libertação para milhares de outras pessoas presas em prisões invisíveis. Pedro não ficou na prisão, e você também não ficará onde está. A noite pode parecer longa, mas o anjo já foi enviado, e enquanto você dorme, milagres estão em movimento. No próximo tópico vamos entrar no Cântico de Maria e descobrir como o louvor noturno pode abrir portas que só a gratidão consegue destrancar. O Cântico de Maria e o descanso de quem confia. Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Lucas 1, 46, 47. Essas palavras, conhecidas como o Magnificat, ecoam como um hino eterno de confiança, esperança e descanso na fidelidade divina. Maria, uma jovem simples escolhida para viver algo extraordinário, diante de uma realidade que poderia gerar medo, vergonha e incerteza, decide cantar. Você já parou para pensar na profundidade disso? Maria estava grávida sem ter conhecido homem algum. Em uma cultura que condenava a mulher ao mínimo sinal de infidelidade, ela poderia ter se calado, se escondido, se desesperado. Mas ao contrário, ela abriu a boca
e louvou. E ao louvar, ela descansou. Porque o louvor é uma forma de descanso. É como se disséssemos: Senhor, eu não entendo tudo, mas eu te exalto. Eu não controlo nada, mas eu te confio. E isso muda tudo. Sabe, há noites em que a alma não encontra paz, porque está tentando carregar pesos que não foram feitos para ela. É nessas horas que o louvor se torna uma arma. E Maria entendeu isso. Ela estava no início de uma jornada difícil, mas decidiu cantar. E ao cantar, seu coração foi tomado por uma paz que só quem confia conhece. Essa é uma lição que você precisa levar para a sua vida antes de dormir. Louve. Mesmo que seja baixinho, mesmo que seja com lágrimas nos olhos, mesmo que sua mente diga que não faz sentido. O louvor é uma escolha, não uma emoção. E quando você escolhe louvar à noite mesmo com dores, você está dizendo ao céu e ao inferno: Jesus ainda é digno. Eu ainda confio. Ainda que tudo pareça incerto, minha alma engrandece ao Senhor. Maria não louvou quando tudo terminou bem. Ela louvou antes de tudo começar. E é isso que o Espírito Santo quer gerar em você nesta noite. Um cântico de fé antes do milagre. Um louvor antes da resposta, um descanso na confiança de que Jesus sabe exatamente o que está fazendo. Observe a estrutura do cântico de Maria. Ela não apenas louva a Deus por quem Ele é, mas profetiza o que Ele fará. Ela diz: com o braço do seu poder, dispersou os soberbos, exaltou os humildes, encheu de bens os famintos. Lucas 1, 51-53. Ou seja, o louvor dela já anunciava o agir de Deus. E isso pode acontecer com você também. Seu louvor noturno pode ser um ato profético. Você pode declarar com a sua boca o que o céu está preparando para a sua vida. Você pode deitar dizendo: Senhor, ainda que não veja, eu sei que estás agindo. Ainda que eu não entenda, sei que estás comigo. Por isso te louvo. Antes de continuar, comente essa frase: minha alma engrandece ao Senhor. Escreva isso agora não apenas como um comentário, mas como uma declaração viva, como quem está dizendo: mesmo antes do milagre, eu escolho confiar. E se ainda não curtiu, clique agora em gostei. Você pode alcançar alguém que está sem forças para cantar. Seu like pode ser a ponte para uma alma aflita encontrar descanso. Maria nos mostra que a fé verdadeira canta no escuro e que o louvor abre portas que a lógica jamais conseguiria abrir. Você pode dormir hoje com um cântico no coração, e se fizer isso, o seu espírito será fortalecido, porque Jesus está ouvindo cada nota, mesmo as mais silenciosas, e Ele responde a corações que o adoram em meio às sombras. No próximo bloco vamos mergulhar na oração mais conhecida do mundo e entender por que dizer livra-nos do mal antes de dormir é mais poderoso do que imaginamos. A oração do Pai Nosso e o livra-nos do mal antes de dormir. Pai nosso que estás nos céus, livra-nos do mal. Quantas vezes você já repetiu essa oração? Talvez centenas, talvez desde criança. Mas será que você já parou para refletir no que essa frase realmente significa quando dita à noite antes de dormir? Quando Jesus ensinou essa oração, Ele estava nos dando um modelo, um mapa espiritual, para nos posicionarmos diante de Deus, como filhos, e ao mesmo tempo, como guerreiros em batalha. Cada linha dessa oração é carregada de sentido, mas hoje vamos olhar para essa parte final. Livra-nos do mal. Agora imagine você está prestes a dormir, o corpo cansado, a mente cheia de lembranças do dia, o coração com perguntas não respondidas. É nesse momento, na transição entre o consciente e o inconsciente, que você se volta ao céu e diz: Pai, livra-me do mal. O que está acontecendo espiritualmente quando você faz isso? Você está abrindo mão do controle e pedindo vigilância celestial. Está dizendo: Senhor, enquanto eu estiver vulnerável, que o teu poder esteja atento. É um ato de confiança, de entrega, de posicionamento espiritual. O mal nessa oração não é apenas o mal externo. Não é só o ladrão, a doença ou a injustiça.
é também o mal invisível, o desânimo, o medo que ataca à noite, os pensamentos que não te deixam descansar, as setas que voam na escuridão e tentam minar sua fé. Tudo isso se encaixa na súplica livra-nos do mal, e Jesus sabia que precisaríamos fazer essa oração todos os dias. Ele sabia que mesmo sendo filhos amados, ainda estaríamos sujeitos a lutas, que ainda seríamos alvo de ataques. E por isso ele nos ensinou a pedir, livra-nos. Mas veja a beleza disso. Ele nos ensinou a pedir ao Pai. Não é um pedido ao acaso. Não é uma tentativa desesperada. É um filho falando com o Pai. Antes de dormir, você pode dizer com autoridade: Pai, eu sou teu. Eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Por isso livra-me de todo o mal nesta noite. Essa simples oração pode mudar completamente a atmosfera ao seu redor. Você pode declarar sobre sua casa, seu quarto, sua mente: aqui o mal não entra. Há um poder real nas palavras que saem da boca de quem crê. E quando você ora como Jesus ensinou, você está se alinhando com a vontade do céu. Você está ativando uma proteção que não pode ser vista, mas pode ser sentida. E veja, Jesus mesmo orava à noite. Ele subia aos montes para falar com o Pai. Ele entendia que a escuridão é também um campo de guerra, mas ele nunca dormia sem antes ter estado na presença do Pai. Você pode seguir esse exemplo, pode transformar suas noites em momentos de proteção espiritual. Pare agora um instante, respire fundo e ore, ainda que em silêncio. Pai, livra-me do mal nesta noite. Essa oração, se feita com fé, é como um escudo que repousa sobre você. Antes de seguir, comente essa frase de poder e fé: Pai, livra-me do mal nesta noite. Deixe isso escrito aqui nos comentários como um ato público de rendição, de confiança. Você não está apenas escrevendo, está entregando sua alma ao cuidado do Pai Celestial. E se ainda não deu like, faça isso agora, porque cada curtida faz com que esta oração alcance outra alma cansada, outro coração, precisando de livramento. Livra-nos do mal. Não é uma frase qualquer, é um clamor que o céu responde. E pode ser que nesta noite anjos sejam enviados justamente por causa dessa sua oração. No próximo bloco vamos mergulhar em uma das promessas mais acolhedoras de Jesus. Vinde a mim, todos os cansados, e eu vos aliviarei. Descobriremos como essa palavra pode ser a cura para suas noites em claro. A promessa de descanso para os cansados. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa promessa de Jesus é como uma porta sempre aberta mesmo quando tudo parece fechado. É como um convite permanente, principalmente para as noites em que o corpo deita, mas a alma não descansa. E quantas isso acontece, não é? Você se deita, mas não consegue parar de pensar. Relembra falas que doeram, revive preocupações que ainda nem aconteceram. O travesseiro molhado pelas lágrimas se torna seu único confidente. Mas Jesus está ali, esperando apenas que você aceite o convite. Venha a mim. É importante entender que Jesus não está pedindo que você resolva nada antes de ir até Ele. Ele não diz: organize sua vida e então venha. Ele diz: vinde a mim, do jeito que você está, com o fardo que carrega, com o cansaço estampado no rosto e na alma. A palavra alívio aqui é profunda. No original grego, o termo implica refrescar, acalmar, renovar. É como uma brisa suave que sopra depois de um dia de calor extremo. É como um abraço que vem depois de um dia difícil. É como o silêncio da paz, depois de tantas vozes internas gritando dentro de você. Jesus está dizendo: eu sou o lugar do seu descanso, não o sono, não o fim do problema, não o alívio humano, mas Ele, o próprio Cristo, o próprio descanso. E se você realmente for a Ele, antes de dormir, se parar por um momento e entregar suas dores, suas dúvidas, seus medos, seus pecados, então algo poderoso acontece. Você não apenas dorme, você descansa. E há uma diferença gigantesca entre dormir e descansar. Dormir é biológico.
Descansar é espiritual. Há pessoas que dormem 8 horas e acordam exaustas, e há outras que, mesmo com poucas horas de sono, se levantam renovadas, porque descansaram em Cristo. Essa promessa é para você e é para agora. Você pode estar exausto por fora e por dentro, pode estar cansado de lutar, de esperar, de tentar entender o que Deus está fazendo, mas Jesus te diz: vem a mim, e eu te aliviarei. Ele não te condena pelo cansaço, ele não te rejeita pela fraqueza. Ele acolhe e ele alivia. Antes de dormir hoje, fale com Jesus, não com frases ensaiadas, mas com sinceridade. Diga: Senhor, estou cansado, mas eu venho a ti. Essa simples oração pode abrir uma fonte de paz dentro de você, que você nem imaginava que existia. E agora escreva nos comentários com fé: eu venho a ti, Jesus, para descansar. Essa frase é mais que um comentário. É um ato de rendição. É como um filho que volta para casa e se lança nos braços do pai. E ao curtir este vídeo, você se une a tantos outros cansados que estão sendo aliviados por essa mensagem. Sua curtida é uma semente de consolo para outros corações aflitos. Jesus continua chamando, e nesta noite ele quer te aliviar. No próximo bloco vamos refletir sobre o cuidado do bom pastor, que vela pelo rebanho mesmo durante a noite, e como você pode confiar em seu cuidado constante mesmo enquanto dorme. O bom pastor, que vela durante a noite. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João 10, 11. À noite os perigos se multiplicam, os predadores se aproximam, a escuridão cobre o campo e o rebanho se torna vulnerável. Mas é justamente nesse momento que o verdadeiro pastor revela seu caráter. Ele não dorme, ele não abandona, ele vela. Jesus se apresenta como bom pastor, não apenas um líder espiritual, não apenas uma figura religiosa, mas alguém que cuida, que conhece as ovelhas pelo nome que guarda, que dá a vida se necessário para protegê-las. E sabe o que isso significa para você nesta noite? Que enquanto você deita, ele continua em pé. Enquanto você dorme, ele vigia. Enquanto você se silencia, ele ainda intercede por você diante do Pai. Você não é um número. Você é uma ovelha que tem nome, tem história, tem valor. E o pastor sabe exatamente o que você está enfrentando. Nas noites mais difíceis, quando o medo invade o quarto e os pensamentos aceleram, você pode fechar os olhos e dizer com confiança: o meu pastor está de vigia. Nos tempos bíblicos, o pastor dormia à porta do aprisco. Literalmente deitava-se na entrada, tornando-se a única passagem para qualquer animal entrar ou sair. Ou seja, para tocar em uma ovelha, o lobo teria que passar por ele. E é isso que Jesus está dizendo quando declara ser o bom pastor. Antes de algo tocar, você terá que passar por mim. Não é maravilhoso saber disso? Você pode deitar sabendo que não há espaço para o inimigo agir livremente. Você tem um pastor que guarda sua entrada e sua saída. E diferente dos homens, ele não cochila. O Salmo 121 nos lembra: não dormitará aquele que te guarda. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O verdadeiro descanso vem quando sabemos que alguém está cuidando de nós, e ninguém cuida melhor do que Jesus. Por isso, antes de dormir, entregue-se ao cuidado do bom pastor. Diga a Jesus nesta noite: eu confio no teu pastoreio. Eu me rendo à tua vigilância. Guia meus sonhos, protege minha alma, renova minhas forças. Há algo poderoso quando uma ovelha decide confiar. Ela para de correr. Ela deita, ela simplesmente descansa. Comente agora esta frase: Jesus é o meu pastor nesta noite. Escreva isso com fé. Que seja sua declaração de confiança, sua oração silenciosa, seu escudo espiritual. E se ainda não curtiu o vídeo, faça isso agora. Quando você curte o YouTube, entende que esta mensagem é importante, e você se torna um mensageiro junto comigo, ajudando outras ovelhas cansadas a encontrarem seu pastor. Jesus não abandona o rebanho quando escurece. Pelo contrário, é nas trevas que ele revela a intensidade do seu cuidado.
E no próximo bloco vamos ver como Jesus velou mesmo em profunda dor no Getsêmani, e o que isso nos ensina sobre consolo nas noites em que o coração parece apertado. A vigília de Jesus, no Getsêmani, e tendo saído, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E posto de joelhos orava. Lucas 22, 39 e 41. Era noite. As estrelas observavam em silêncio o momento mais angustiante da vida de Jesus. No jardim do Getsêmani, ele se afastava um pouco dos discípulos e caía de joelhos em oração. A noite em que seria traído começou com lágrimas, suor como gotas de sangue, e um coração completamente entregue à vontade do Pai. Sabe o que é mais tocante nisso? Jesus escolheu vigiar. Ele sabia o que viria, sabia do peso da cruz, sabia da dor da rejeição, do abandono. E ainda assim ele orou e vigiou por nós. Enquanto o mundo dormia, ele estava acordado por mim e por você. E mais, quando os discípulos, mesmo alertados, não conseguiram permanecer acordados, Jesus permaneceu. Ele não desistiu de orar por aqueles que não conseguiam orar. E isso fala diretamente com você nesta noite. Talvez você esteja cansado demais para orar. Talvez tenha se deitado com o coração apertado sem conseguir encontrar as palavras certas. Talvez esteja vivendo sua própria angústia no jardim, lutando com decisões, dores, culpas. Mas há alguém que já esteve nesse lugar antes de você, Jesus. Ele entende a dor que não se explica. Ele sabe o que é clamar no escuro, e ele continua intercedendo por você. A Bíblia diz que ele vive para interceder pelos santos. Hebreus 7, 25. Ou seja, a oração de Jesus ainda está ativa, ainda ecoa, ainda cobre você. No Getsêmani, ele provou a agonia para que você pudesse provar o descanso. Ele enfrentou a madrugada escura da alma para que você pudesse ter luz em suas noites. E veja, ele orou não para fugir da dor, mas para se fortalecer. Isso nos ensina que a oração noturna não muda apenas o que está fora, ela transforma o que está dentro. Ela nos prepara, nos alinha, nos sustenta. Mesmo que você esteja enfrentando uma luta que ainda não acabou, saiba, se você vigiar em oração, não cairá. E mesmo que você caia, Jesus ainda estará ali, porque ele nunca abandona o jardim, nunca abandona o coração sincero. Hoje, antes de dormir, você pode fazer o mesmo que ele fez. Você pode ajoelhar-se mesmo que por um minuto e dizer: Pai, seja feita a tua vontade, mas fortalece-me para enfrentar. E se faltar forças, lembre-se, o próprio Cristo orou por você. Você é fruto da intercessão do Getsêmani. Agora comente com fé: Jesus orou por mim, no Getsêmani. Escreva isso como uma lembrança viva do amor dele, como uma declaração que atravessa os séculos e se torna real nesta noite. E clique em gostei agora, porque essa mensagem pode chegar a alguém que neste exato momento está vivendo uma madrugada de angústia. Seu gesto pode ser a resposta à oração silenciosa de outra alma. A noite do Getsêmani foi difícil, mas foi nela que começou o caminho para a nossa salvação. E a sua noite também pode se tornar o início de algo poderoso. No próximo bloco vamos mergulhar no Salmo 91 e descobrir como suas promessas são como um escudo para a alma de quem ora antes de dormir. O Salmo 91 como escudo noturno. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmo 91, 1. Poucas passagens da Bíblia carregam tanta autoridade espiritual quanto o Salmo 91. Ele é um verdadeiro manto de proteção, uma armadura invisível, uma fortaleza em forma de palavras. Muitos o conhecem, muitos o recitam, mas nem todos o vivem. E nesta noite o Senhor quer que você não apenas leia esse salmo, mas habite nele. Repare na expressão do versículo 1: habita no esconderijo. Não é apenas visitar, não é passar por ali de vez em quando, é habitar, permanecer, fazer do Altíssimo o seu lar, e então descansará. Isso significa que o verdadeiro descanso da alma acontece quando você decide viver debaixo da presença de Deus. Não se trata apenas de orar uma vez,
ou ter uma experiência passageira com Jesus. Trata-se de tornar a presença dele o lugar onde você mora, o seu esconderijo. É por isso que este salmo é perfeito para ser declarado à noite, porque a noite, muitas vezes, é o momento em que os nossos medos falam mais alto. É quando o passado volta, quando os fantasmas da alma surgem, quando a ansiedade do amanhã bate à porta. Mas o Salmo 91 nos mostra que há um refúgio, um abrigo inabalável, um lugar onde o medo não entra, onde nenhuma seta encontra espaço, e é lá que você pode dormir descansando à sombra do Onipotente. Veja os versículos seguintes. Não temerás o terror da noite, 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Você percebe? Este salmo é como um escudo noturno, uma declaração de que mesmo em meio à escuridão, há luz, mesmo em meio a perigos invisíveis, há proteção divina. Mas tudo começa com uma decisão: habitar, permanecer, viver na presença. E isso começa com o que você faz antes de dormir. Quando você ora, quando você abre a Bíblia, quando você declara as promessas com fé, você está construindo o seu esconderijo, você está ativando o escudo. E esse escudo não é simbólico, é real. Quantas vezes o mal tentou se aproximar e você nem percebeu porque já estava protegido? Quantas batalhas foram vencidas no mundo espiritual enquanto você dormia, porque você havia confiado sua noite ao Senhor? Hoje, antes de dormir, leia o Salmo 91 em voz alta. Declare cada palavra como uma profecia sobre sua vida, sua casa, seus filhos, seus sonhos. E agora escreva nos comentários: habito no esconderijo do Altíssimo. Essa frase é poderosa. Ela é um marco. É como dizer: neste lugar o mal não tem acesso porque minha alma mora em Deus. E por favor deixe o seu like. Isso é mais do que um gesto de apoio. É um meio de espalhar esta palavra para outras vidas que estão desprotegidas, precisando erguer um escudo pela fé. Lembre-se, o Salmo 91 não é apenas para ser recitado, é para ser habitado. E se você decidir habitar nele, nada poderá te derrubar. No próximo bloco vamos contemplar como o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e o que isso significa para quem está tentando sobreviver à madrugada da alma. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 35. Quantas vezes essas palavras foram repetidas como um consolo? Mas hoje vamos além da superfície. Vamos entender o que realmente está por trás dessa promessa, especialmente para aqueles que noite após noite têm chorado, sem saber se a alegria um dia realmente virá. O salmista não nega o choro. Ele não diz que o justo não chora, nem que o servo de Deus está isento da dor. Pelo contrário, ele reconhece há noites que são feitas de lágrimas, há travesseiros molhados, há silêncios profundos, há lembranças que doem, mas há uma promessa. E a promessa é esta: o choro tem hora para acabar, a tristeza tem prazo de validade, a escuridão não é eterna, porque com Jesus sempre há amanhã, sempre há recomeço, sempre há luz. É interessante notar que o versículo faz uma distinção entre tempo e destino. O choro é temporário, dura uma noite. A alegria é certa, vem pela manhã. Ou seja, não importa quanto tempo dure a sua noite, amanhã virá. Mas há um segredo espiritual aqui, que muitos ignoram. A alegria não vem com o relógio, ela vem com a fé. Muitas pessoas dormem e acordam, mas continuam nas trevas. A noite passou, mas a tristeza ficou. Por quê? Porque a promessa não é automática, ela é ativada pela entrega, pela confiança, pela fé no cuidado de Jesus. Quando você ora antes de dormir, quando entrega seu coração em meio ao choro, quando clama dizendo: Senhor, segura minha alma, você está preparando o caminho para amanhã chegar com alegria. O problema não é o choro, o problema é achar que ele é o fim. Mas Jesus é o começo de tudo novo.
e ele transforma lágrimas em sementes. Cada lágrima derramada diante dele germina a esperança. Lembra-se de Ana, mãe de Samuel. Ela chorou tanto diante de Deus que o sacerdote achou que ela estivesse embriagada. Mas naquela mesma noite, ela foi para casa com paz, e em pouco tempo, a alegria nasceu nos braços dela. Talvez você esteja nesse momento de oração silenciosa, de lágrimas solitárias. Talvez ninguém entenda o que se passa dentro de você, mas Jesus entende, e Ele está dizendo: a noite está terminando, amanhã está chegando, aguenta mais um pouco. Eu estou contigo. Por isso, nesta noite, durma com essa certeza. O choro pode até durar, mas ele não manda em você. A tristeza pode vir, mas ela não reina sobre você. Porque Jesus é a luz que quebra as madrugadas. E quando o sol nascer, você vai perceber que algo mudou. Talvez o problema ainda exista, mas a sua alma estará diferente, mais leve, mais firme, mais viva. Comente agora com fé e esperança. A alegria virá pela manhã. Escreva isso como uma profecia sobre sua vida, como quem crê que a escuridão está perdendo força, e a luz já começa a brilhar no horizonte da sua alma. E se ainda não curtiu este vídeo, este é o momento. Ao curtir, você permite que esta promessa alcance outras pessoas em meio à noite mais difícil de suas vidas. O céu te garante, você pode até estar chorando hoje, mas a sua manhã será de alegria. No próximo bloco vamos refletir sobre o significado profundo de deitar-se em verdes pastos e como essa imagem representa o descanso divino para quem confia no pastor. Deitar em verdes pastos, o descanso que vem do pastor. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Salmo 23, 2. Não há imagem mais serena, mais pacífica, mais segura do que essa. Uma ovelha deitada em pastos verdes, não andando, não fugindo, não se defendendo deitada. E não por acaso. Ela está deitada porque o pastor a fez deitar. Isso significa que o ambiente foi preparado, que o medo foi afastado, que o alimento foi provido, que a segurança foi garantida, e então ela pode descansar. Neste versículo, Davi nos revela a alma de alguém que entendeu o que é confiar plenamente no cuidado de Deus. Ele não apenas diz que encontrou descanso, ele declara que foi conduzido até esse lugar. E esse é o segredo. O descanso verdadeiro não é um lugar que se encontra por esforço humano, mas uma realidade que o pastor nos conduz quando confiamos. Quantas vezes você tentou descansar e não conseguiu? Tentou desligar a mente, mas ela corria. Tentou relaxar, mas o corpo continuava tenso. Tentou dormir, mas o espírito permanecia em alerta. Isso acontece porque você ainda está tentando ser o pastor de si mesmo. Mas há uma voz te dizendo hoje: deixa que eu te guio. Deixa que eu te conduzo a um lugar de paz. A figura dos verdes pastos não fala apenas de descanso físico, fala de provisão, segurança e refrigério espiritual. Ovelhas não deitam em qualquer lugar. Elas só se deitam quando estão alimentadas, livres do medo e confiantes na presença do pastor. E Jesus, o nosso bom pastor, é especialista em preparar esse lugar para nós. Ele remove o perigo, ele alimenta a nossa fé, ele acalma as tempestades interiores e então nos faz deitar. Sabe o que isso quer dizer nesta noite? Que você pode parar de lutar, você pode parar de correr atrás de respostas, você pode parar de tentar resolver tudo com as próprias mãos, porque o seu pastor está dizendo: vem, deita aqui, deixa que eu cuido do resto. Você só precisa descansar. E é isso que a oração noturna proporciona: um retorno aos pastos verdes, um retorno ao lugar onde o medo perde força e a paz floresce. Mesmo que ao seu redor tudo esteja seco, tudo esteja difícil, Jesus pode criar um pasto verde no meio do deserto da sua vida. Antes de continuar, feche seus olhos por um momento e diga: Senhor, guia-me a verdes pastos, eu confio em Ti. E agora comente aqui nos comentários com fé: Jesus me faz deitar em verdes pastos. Essa frase é como um testemunho silencioso, uma confissão de descanso, uma rendição.
E clique em gostei agora, porque há muitos corações famintos por esse tipo de paz, e você pode ser a ponte para esse encontro com o pastor. Lembre-se, você não precisa correr esta noite, não precisa vigiar sozinho, não precisa carregar tudo. Você só precisa confiar e deitar. No próximo bloco vamos entender o poder da presença de Deus no deserto e como mesmo em lugares áridos, ele traz refrigério ao coração que confia. O refrigério de Deus no deserto. Eis que farei coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura não a percebeis. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Isaías 43:19. Quem já passou por um deserto da alma sabe não há lugar mais silencioso, mais árido, mais solitário. O deserto representa aquilo que é seco, sem respostas, sem consolo visível. É o lugar onde parece que Deus está distante, onde as orações parecem ecoar no vazio, onde a vida parece ter pausado. Mas é justamente no deserto que Deus fala mais alto. Em Isaías 43:19, Deus promete algo que parece impossível aos olhos humanos: caminhos no deserto e rios no ermo. Ou seja, onde não há trilha, Ele cria direção. Onde não há água, Ele libera vida. Isso é poderoso demais porque muitas vezes você vai dormir se sentindo assim, num deserto sem saber qual o próximo passo, seco por dentro, com a sensação de que ninguém entende, ninguém vê, ninguém ajuda. Mas é exatamente nesse momento, nesse lugar de silêncio, que o Senhor diz: estou fazendo algo novo. E sabe o que isso quer dizer? Que o seu deserto não é o fim, é o cenário que Deus escolheu para te ensinar, te transformar e te revelar algo que só pode ser descoberto longe da multidão. Foi no deserto que Moisés ouviu a voz de Deus pela primeira vez. Foi no deserto que Israel aprendeu a depender do maná diário. Foi no deserto que João Batista foi preparado. E foi para o deserto que Jesus foi levado antes de iniciar seu ministério. Você entende? O deserto não é abandono, é preparação. É onde a alma aprende a confiar. É onde o orgulho morre e a fé amadurece. É onde você aprende a seguir a nuvem e a beber da rocha. Deus não te leva ao deserto para te enfraquecer. Ele te leva para te fortalecer. E quando você ora antes de dormir, mesmo que esteja em um deserto emocional, espiritual ou físico, você está dizendo: Senhor, eu confio que há um caminho. Eu confio que um rio vai nascer aqui. E não é qualquer rio. É um rio de consolo, de esperança, de direção. Essa promessa é viva. Ela não ficou no passado. Ela está se revelando a você nesta noite. Amanhã pode não parecer diferente, mas algo começou a fluir dentro de você agora porque você está ouvindo a voz do Pai que diz: perceba, eu estou fazendo algo novo. Agora comente com fé, mesmo no deserto, Deus cuida de mim. Essa frase é sua bandeira hoje, sua rocha no meio da areia, sua água no meio da secura. E não esqueça de clicar em gostei porque muitas pessoas estão em desertos tão silenciosos que nem têm força para pedir ajuda. E esta mensagem pode ser o oásis que elas tanto precisam. Lembre-se, você pode dormir no deserto esta noite, mas acordará com rios fluindo dentro da sua alma, porque Jesus é o único capaz de transformar lugares secos em jardins. No próximo bloco vamos refletir sobre a visitação do anjo a Elias, quando ele dormia sob uma árvore, e como isso revela o cuidado de Deus, mesmo quando queremos desistir. O anjo que visitou Elias sob a árvore, e deitou-se, e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou, e lhe disse: levanta-te e come. 1 Reis 19:5. Poucas cenas na Bíblia revelam tão profundamente a exaustão humana quanto essa. Elias, o profeta do fogo, o homem que enfrentou os profetas de Baal, que viu a chuva voltar após anos de seca, agora estava debaixo de uma árvore pedindo a morte. Sim, o mesmo Elias que orava, e o céu respondia, agora dizia: basta, Senhor, tira minha vida. Isso mostra que até os mais fortes caem de cansaço, até os mais espirituais enfrentam noites escuras, até os que têm fé
Às vezes querem desistir, mas o que acontece ali é algo sobrenatural. Elias dorme não por conforto, mas por esgotamento, e naquele sono, Deus não o repreende, Deus não o abandona, Deus o visita. Um anjo vem até ele, toca em seus ombros cansados e diz com ternura: levanta-te e come. Sabe o que isso nos ensina? Que mesmo quando não temos forças para orar,